Então, hoje a gente está com atividade com K ômega SST. Bom, a gente vai ver aqui alguns slides com textos para a gente entender quais foram as motivações e a justificativa para os desenvolvimentos matemáticos que a gente também vai apresentar. Então, esse modelo de fechamento, K ômega SST, o K ômega porque ele foi baseado no K ômega e também no K epsilon. E o SST se refere a Shear Stress Transport. E nós vamos ver por que ele adotou esse nome. Isso foi proposto pelo pesquisador Florian Mentter em 1994, tendo como inovação a busca por superar deficiências carregadas pelos modelos K epsilon e K ômega, os quais são baseados em duas equações de balanço e também no conceito de viscosidade turbulenta. Então, para tanto, foi proposta a hibridação desses dois modelos, ou seja, o K epsilon padrão e o K ômega desenvolvido por Wilcox. Então, uma das deficiências do K epsilon se relaciona ao fato que as tensões cisalhantes na região externa da camada limite ficam sobrepreditas, o que implica em uma subpredição da potência específica de transformação viscosa, o famoso epsilon. Então, ela fica subavaliada. Isso implica em uma sobrepredição do comprimento característico da turbulência, o que afeta o cálculo da viscosidade turbulenta. Uma segunda, então essa é a primeira, é a questão das tensões cisalhantes na região externa da camada limite. Uma segunda deficiência do modelo K epsilon é que ele requer uma modelagem de amortecimento para a viscosidade turbulenta para as regiões em proximidade de parede. Para remediar essas deficiências, essa deficiência, sobretudo da sobrepredição do NT próximo de parede, então o que se faz é a utilização de funções de amortecimento para a viscosidade turbulenta. E em especial nas vizinhanças de paredes. Bom, essa segunda deficiência, ou seja, a questão da vizinhança da parede, o principal motivo para a retomada do desenvolvimento do modelo K ômega. Esse foi o motivo, né, que levou, por exemplo, Wilcox a propor o K ômega. Enfatiza-se que o modelo K ômega, com o modelo K ômega, é possível resolver escoamentos na vizinhança de paredes, sem o uso de funções de amortecimento. No entanto, K ômega apresenta problemas com alta sensibilidade à presença de fronteiras livres. Ou seja, sensibilidade na avaliação do ômega na fronteira. Você tem que impor um dado valor, né, na condição de contorno, e aí tem uma alta sensibilidade ao valor do ômega que a gente impõe. E o ômega não é uma grandeza simples de ser avaliada em fronteira. Então, isso é uma deficiência forte. Então, para modelar a condição de contorno em uma fronteira livre do domínio de cálculo. Bom, tendo em vista superar essas deficiências de ambos os modelos, o Mentter propôs a fusão dos dois modelos de forma que as regiões nas proximidades de parede sejam modeladas com o modelo K ômega, enquanto que as regiões afastadas sejam modeladas com o modelo K epsilon, o qual não apresenta excessiva sensibilidade à condição de contorno na fronteira. Então, a hibridação dos dois, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, outro ponto importante que deve ser discutido é a questão dos escoamentos turbulentos que apresentam gradientes adversos de pressão.
Isto é muito frequente em escoamentos complexos, que não sejam os escoamentos de base. Os escoamentos complexos apresentam com frequência, né, essa característica de gradiente adverso de pressão. E é uma característica de difícil modelagem matemática. Bom, esses autores aqui, por exemplo, eles apresentam as deficiências do modelo K-epsilon para escoamentos com gradiente adverso de pressão. Foi demonstrado ao longo do tempo pela comunidade que os modelos de fechamento, que para modelar bem e levar em conta os efeitos de gradiente adverso de pressão, o fator mais importante é o nível dos valores assumidos pela viscosidade turbulenta na região logarítmica dos escoamentos na vizinhança de parede. É aquele gráfico bem conhecido, né, da velocidade e da coordenada y adimensionalizados com coordenadas de parede. Nós temos a região linear, a região logarítmica e a região do núcleo turbulento. Então, é isto que determina a qualidade dos modelos de fechamentos baseados no conceito de viscosidade turbulenta, na modelagem e predição de escoamentos caracterizados por fortes gradientes adversos de pressão. Então, esse é outro ponto que também buscou-se resolver com a proposta da hibridação. Bom, esses autores, por exemplo, antes de Wilcox, em 1985, eles propuseram um modelo algébrico, matematicamente simples, mas que possibilita a representatividade para escoamentos com gradiente adverso. Depois, em 1985, eles procuraram, nessa proposta, assegurar que a constatação de Bradshaw, nós vamos ver qual é essa constatação de Bradshaw, na qual ele afirma que a componente principal da tensão cisalhante turbulenta, ou seja, na direção principal do escoamento, ela é sempre proporcional à energia cinética turbulenta. Na região externa da camada limite. Então, se a gente força, e essa foi a base do modelo proposto por Johnson e King, se a gente força essa proporcionalidade no modelo de fechamento, assegura-se o efeito de balanços das tensões cisalhantes, do inglês Shear Stress Transport, e daí a sigla do modelo SST. Então, essa questão de natureza física dá origem ao modelo proposto por Menter, o qual é objeto do presente texto, que a gente vai apresentar. Os modelos de turbulência baseados no conceito de viscosidade turbulenta, NIT, que não incorporam a constatação de Bradshaw, falham na modelagem de escoamentos com gradiente adverso de pressão. Então, a falha dos modelos está intimamente relacionada com essa constatação de Bradshaw. Bom, quanto aos escoamentos cisalhantes livres, ou seja, sem a presença de paredes, o modelo K-epsilon padrão, apresentado anteriormente, pode ser utilizado com sucesso. Trata-se dos escoamentos do tipo camada de mistura, jato e esteiras. No entanto, com a família de modelagem Uhans, existem dificuldades em modelar com sucesso todos os escoamentos dessa família. Os escoamentos nas proximidades de parede podem ser entendidos como compostos por duas regiões. Esse aqui é importante. A chamada região interna, que é composta pela subcamada viscosa, que é de natureza linear,
e pela camada logarítmica, que é de natureza não linear. E pela região entre as duas, chamada de região tampão. Então, é aquele gráfico, né? Se a gente plota em log e log, aqui é o estrela, e aqui na verdade é o y, estrela, y mais e o mais. Nós vamos ter aqui, em escala logarítmica, a região linear, porque eu passei para log log, então ela fica não linear. E depois a região tampão. E aqui a região logarítmica. E depois tem a região externa. Então, são externas à camada limite. Então, tudo isso aqui é camada limite. Aqui nós temos a região interna e a região externa. Região interna e região externa. Então, a região interna ela é separada pela subcamada viscosa, que é linear, depois a região logarítmica e a região tampão, entre as duas. Tudo isso compõe a camada interna. E depois temos a camada externa, onde nós temos chamado núcleo turbulento da camada limite. Então, essas são as duas regiões. Voltando a frisar, a subcamada viscosa de natureza linear e pela camada logarítmica, não linear. Por que aqui está linear? Porque a gente colocou logaritmo nas duas coordenadas. Aí algo que era não linear fica linear, né? Quando a gente aplica o logaritmo. E a segunda camada, então, é a região externa, ou seja, região de natureza turbulenta, normalmente caracterizada por altos valores do número de reis local. Enfatiza-se que é possível representar bem a natureza física destas duas regiões simultaneamente, utilizando-se os modelos de fechamento de turbulência. Com o modelo KY padrão, modela-se bem a região externa, mas não muito bem a região interna, ficando assim comprometida a modelagem do todo, porque uma afeta a outra. Analogamente, o modelo K-ômega modela bem a região interna, mas não a região externa, ficando o todo também comprometido. Então, com a proposta do modelo SST, o que se buscou foi a solução desse problema, assim como, adicionalmente, do problema de gradiência adversa. Então, buscou-se resolver dois problemas clássicos da modelagem de fechamento. Quais são esses problemas clássicos? Modelar bem a região próxima à parede e presença de gradiência adversa de pressão. Bom, para a proposta, então, do modelo SST, o modelo KY padrão foi transformado no modelo K-ômega. Isso a gente consegue transformar, por quê? Porque existe uma relação entre o epsilon, o K e o ômega. Então, a gente consegue pegar o modelo KY, substituir a relação função do ômega, e aí a gente transforma o modelo KY padrão em um modelo K-ômega. De forma que esse último guardasse as características do primeiro. Então, um K-ômega guarda as características do KY padrão. Dessa forma, tem-se duas versões do modelo K-ômega. Ou seja, o K-ômega original, que foi proposto por Wilcox, e o K-ômega que resultou da transformação do KY padrão. A hibridação, como é que se faz? Utilizando uma função F1, que faz a hibridação em função da distância à parede. Essa função ela vai variar de 0 a 1, de forma a assumir o valor 1 no interior da região interna, ou seja, na subcamada viscosa, camada logarítmica e camada tampão,
e assume zero na região externa, que cobre todo o escoamento além da camada logarítmica. Entre esses dois valores, 0 e 1, a função f1 assume valores que variam continuamente, gradualmente, entre 0 e 1. De tal forma, aqui o modelo não fica descontínuo. Então, o modelo K ômega, derivado do modelo K epsilon padrão, é multiplicado por 1 menos F1. Por quê? Nós queremos que ele atua na região fora da camada limite. Na região fora na verdade, na região fora da região interna. Lembra que a região interna, ela é composta. Então, veja bem que o modelo K ômega padrão, o modelo K ômega derivado do K epsilon padrão, ele vai ser multiplicado por 1 menos F1. Por quê? A F1 vai assumir um valor zero fora da camada interna, que é onde eu quero que atue o modelo derivado do K epsilon padrão. Então, fica 1 menos 0 dá 1, então ele atua. E o K ômega original, que deve atuar na região interna, na camada interna, vai ser multiplicado simplesmente por F1, onde ela vale 1. Ou seja, se ela vale 1 dentro da camada interna, vai atuar quem ali? O modelo que está multiplicado por 1, que é o modelo K ômega original. Então, os modelos, eles são somados após ter sido multiplicado por essa função, por 1 menos F1 e por F1, eles são somados de forma a obter um terceiro modelo único e que garanta as características dos dois modelos de base anterior. Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Bom, antes disso, ainda algum comentário, né? Enfatizando ainda, o novo modelo é baseado no K ômega proposto por Wilcox, o qual fica ativo na região interna da camada limite. E também baseado no modelo K ômega, derivado do modelo K epsilon padrão, o qual fica ativo na região externa da camada limite. Com o acoplamento entre os dois, contempla-se o desejo de se ter um modelo com as características dos dois modelos originais. No entanto, mesmo esse novo modelo, que resulta da composição, não contempla a modelagem de gradientes adversos. Para tanto, o cálculo da viscosidade turbulenta foi também modificado, de forma que a constatação de Bradshaw pudesse ser contemplada. Então, tem três características aí que nós incorporamos, quer dizer, que o Mentor incorporou para obter o modelo híbrido. Uma, o modelo híbrido guarda as características do K epsilon padrão quando está fora da camada interna. Guarda as características do modelo K ômega de Wilcox quando nós estamos na camada interna. E o cálculo da viscosidade foi modificado de tal forma que nós vamos mostrar, de tal forma a contemplar a constatação de Bradshaw. E com isso, modelar melhor problemas que envolvem gradiente adverso de pressão. Então, essa é a base aí da dedução do modelo, tá? Bom, então, antes de apresentar a dedução do modelo SST, serão reapresentados aqui os modelos K ômega, proposto por Wilcox, e o modelo K ômega derivado do K epsilon, padrão. Serão introduzidos índices a mais nos coeficientes para melhor diferenciar os dois modelos, sendo o índice 1 para o modelo K ômega de Wilcox e o índice 2 para o modelo K ômega derivado do modelo K epsilon padrão. Então, vamos lá. Aqui está, então, o K ômega com o índice 1, tá? O índice 1. Onde que aparece o índice 1? Está aqui, ó, sigma 1K, beta 1, e para o ômega aparece alfa 1, sigma 1, beta 1 ômega, aqui tem o beta 1K,
Então, esse índice 1 vai se referir ao modelo K-ômega SST, K-ômega de Wilcox. Então, nós só reescrevemos aqui o que a gente já tinha deduzido. Modelo K-ômega. Agora, vamos reescrever o modelo K-ômega derivado do modelo KY padrão. Tá? Aqui eu estou só apresentando o modelo, mas no livro a dedução está feita, né? Como é que a gente derivou um novo K-ômega a partir do KY padrão. De tal forma a guardar as características do KY padrão. Observe aqui que aparece, então, o índice 2, né? Índice 2 em todas as constantes que aparece no modelo K-ômega, só que aqui o índice 2 representa que é o modelo deduzido a partir do KY padrão. Ok? Qualquer dificuldade, serve para. Bom, então, o que foi feito? O modelo K-ômega original, proposto por Wilcox, foi aqui multiplicado por F1. Está vendo? F1 vezes o lado esquerdo, F1 vezes abre chave e fecha a chave. Abriu, fechou. Então, todo o modelo foi multiplicado por F1. Da mesma forma, o ômega foi multiplicado por F1. Tá? Tá aqui a chave e aqui ela fechou. Então, aqui só multiplicamos por F1 o K-ômega original. Lembrando que a F1 vai variar entre 0 e 1. E essa variação, ela é 0 fora da camada interna e ela é 1 dentro da camada interna. Observe, então, que se F1 é 1 dentro da camada interna, então, essas equações permanecem ativas dentro da camada interna, que é o que nós precisamos. Agora, o modelo KY transformado em K-ômega. Multiplicamos todos os termos por 1 menos F1. 1 menos F1. E, da mesma forma, ao segundo lado da equação, 1 menos F1, abre chave, fecha. A equação de balanço para ômega, também multiplicado por 1 menos F1. E o segundo membro, também multiplicado por 1 menos F1. Tá aí, então, pessoal. Agora, o que a gente faz? Nós pegamos a equação 975, que é o K do modelo original de Wilcox. Pegamos essa equação 975 e somamos com a equação 977, que é a equação de balanço para o K, que foi transformado em K-ômega. Somamos as duas equações e aí fazemos as manipulações. Está aqui, então. Quando a gente faz a soma, no lado esquerdo, observem que o lado esquerdo não mudou nada, porque o lado esquerdo em si é idêntico nas duas equações, que é o termo de taxa de variação e mais o termo advectivo. Em uma equação foi multiplicado por F. Na outra equação foi multiplicado por 1 menos F. Então, F com F cancela, ficou 1. Por isso que aqui não mudou nada, tá vendo? Não tem nada modificando. Agora, no lado direito, aí sim, nós temos aqui aquilo que foi multiplicado por F1 e somado com aquilo que foi multiplicado por 1 menos F1. E é isso aqui. Aí tem que colocar os termos que estão iguais em evidência, fazemos aparecer aí funções que dependem da F1. Então, está aqui uma função que depende de F1.
Na verdade, F1 ela varia com a posição e sigma 2K e sigma 1K são constantes. Então, aqui nós derivamos o que a gente chamou aqui de um sigma 1. Sigma 1. Depois a gente especifica quem é o sigma 1. É essa soma. E aqui, novamente, F1 vezes beta 1K menos F1 beta 2K, que dá um beta K. Aqui eu escrevi que é constante, mas na verdade a F1 ela muda com a direção transversal da placa, da parede. Bom, pessoal, então nós temos a equação de balanço para K, onde aparece a influência da função peso, né? Essa função vai, então, ponderar a ação dos dois modelos. Observem que quando F1 igual a 0,5, porque ela vai variar entre 0 e 1, ela passa por 0,5. Quando ela chega em 0,5, nós vamos ter aqui uma média de sigma 1K com sigma 2K. E uma média de beta 1K e beta 2K. À medida que tende a 1, predomina beta 1, que é do modelo KY padrão, transformado em Kω. À medida que tende a 0, predomina beta 2, que é característico do modelo Kω de Wilcox. Então, está aí a equação para cá, já ponderada pela F1. Então, reescrevendo aquela equação, nós ficamos aqui com uma equação parecida, porém, aqui com o sigma K, o beta K, né, que dependem da função F maiúsculo, né, que vai ponderar a ação dos dois modelos. Então, essa é a equação K que vai compor o modelo Kω SST. Da mesma forma, fazemos a composição, a adição das duas equações para ômega. Observa que o termo transiente e o advectivo não mudou nada, porque ficou F1 mais 1 menos F1. Coloque em evidência, cancela o F1 com F1, fica 1. Então, aqui tem 1 multiplicando, aqui tem 1 multiplicando, é tudo. Já o segundo membro, aparece, então, a soma do que foi multiplicado por F1, está lá o colchete, aqui tudo isso, mais o que foi multiplicado por 1 menos F1, vezes todo esse colchete. Aqui é bastante longo. Fazendo o rearranjo, então, dos termos, nós vamos obter aqui uma ponderação com a F, que vai guardar a característica do modelo Kω derivado do KY padrão e do modelo Kω, que é o próprio Kω de Wilcox. E aqui o beta ômega da mesma forma. Bom, com isso, então, a gente chega à equação simplificada, mas envolvendo as características impostas pela F. Está aqui, ó, no beta ômega, no sigma ômega, aqui aparece o sigma 2 ômega, apareceu aqui explicitamente 1 menos AF1, tá? Que a gente não colocou nome, aqui também tem a influência da F, ou seja, temos aí a ponderação, né, em função da posição que você se encontra, se está na camada interna ou se está na camada externa. E aqui tem os detalhes das constantes que foram apresentadas nas duas equações de balanço, para K e para ômega, ambas ponderadas pela função F. Bom, pessoal, então, quanto à hibridação, para que tenhamos os dois modelos atuando simultaneamente, quais modelos? KY padrão e K ômega. Quanto a isso, está ok, nós já temos um modelo que exerce essa função. Agora falta incorporar a modificação proposta para que o modelo represente bem efeitos de gradiente adverso. Então,
Isto é o que foi apresentado. Está aqui. Então, bom, aqui ainda vamos falar da função de hibridação da F1. Observe que ela foi proposta, né, como sendo uma tangente hiperbólica. Uma tangente hiperbólica de um argumento. E esse argumento, ele depende também das características do escoamento. Depende da energia cinética turbulenta, depende da viscosidade molecular, novamente aqui, da energia cinética turbulenta. E depende também da posição que você se encontra em relação à parede. Então, está aqui a posição atuando na F1. E, posteriormente, vocês podem interpretar aí com mais tempo, né, que aqui nós temos um mínimo do máximo entre estas. Primeiro se calcula o máximo entre essas duas, porque você vai ter aqui algo que depende da turbulência e algo aqui que depende da viscosidade molecular. Quando nós estamos próximo à parede, né, isso aqui vai predominar, porque o K tende a zero. Então, você vai pegar o máximo entre os dois. E depois pega o mínimo entre este máximo e esta grandeza. Isso aí, então, é uma forma de você avaliar quem é a F1, mas veja que a F1 não é puramente geométrica, ela depende também das características físicas, do K, depende da viscosidade molecular e depende, naturalmente, da posição em relação à parede. Bom, então, grosso modo é isto. Aqui tem umas explicações adicionais para entender cada um daqueles termos, porquê daquela seleção entre máximo e mínimo. E aqui, finalmente, a modificação da viscosidade turbulenta, o cálculo do NT. Observa que o NT agora vai ficar uma constante A1 vezes a energia cinética turbulenta sobre o máximo entre essas duas grandezas, A1 ômega e ômega maiúsculo F2. Esse A1 é uma constante, ômega é o valor absoluto da vorticidade, a função F2 F2, veja bem que lá nós tínhamos introduzido a F1, agora nós temos a F2, que interfere no cálculo da viscosidade turbulenta. Então, ela também vai depender da posição e vai depender da relação entre energia cinética turbulenta, relação de importância, né? E os efeitos viscosos na subcamada viscosa. Com essas modificações, pessoal, sobretudo aqui no cálculo do NT, então o modelo passa a representar melhor os efeitos de gradiente adverso de pressão. Então, este é o modelo K-ômega-SST, né? Aqui é como vai impor condições de contorno, a gente dá também algumas informações sobre isso. E, então, é isso, né? O que a gente queria apresentar rapidamente para vocês, do que é o modelo K-ômega-SST. Ele é um modelo importante hoje para os desenvolvimentos no mundo, porque é um modelo que incorpora boas características de dois clássicos, que é o K-epsilon padrão e o K-ômega proposto lá por Wilcox. Então, a hibridação resulta no K-ômega-SST, que é um dos melhores modelos da atualidade para a solução de problemas de escoamentos turbulentos complexos. Ou seja, não são os escoamentos de base, os escoamentos canônicos que nós apresentamos. São escoamentos que têm características de todos aqueles escoamentos canônicos. Por exemplo, se você pega aqui um escoamento, é um benchmark clássico, integral, nós vamos ter aqui uma região de recolamento da camada limite, uma região de recirculação, e se a gente plota aqui a distribuição de pressão, com a expansão aqui, olha, tem uma redução da velocidade, né? Redução da velocidade, e tem uma forte
transformação viscosa nessa região, então você tem uma queda da pressão e depois uma recuperação. Então, veja bem, os fortes gradientes de pressão, né? Fortes gradientes de pressão, e aqui, sobretudo nessa região, é que está mais importante, que é um gradiente adverso, né? A pressão aumenta, ou seja, uma partícula de fluido tem uma pressão menor à montante que a jusante. Ou seja, ela tem que se deslocar contra o gradiente de pressão. Isso é o chamado gradiente adverso. Então, nesse escoamento, nós temos aqui a presença de um gradiente adverso. E daí os modelos falham em grandezas estatísticas, como esse comprimento de recolamento, o XR, né? E se a gente erra nesse comprimento de recolamento, a gente erra em todos os perfis de velocidade, de energia cinética turbulenta, a estatística fica ruim. Então, prever bem esse comprimento de recolamento é importante para a estatística como um todo. E aí, o modelo K-OMEGA-SST é um dos que funciona melhor para esse tipo de problema. Isso aqui é um benchmark bem clássico, acadêmico, mas nas aplicações de engenharia é muito frequente a gente encontrar regiões de gradiente adverso, tá? E aí os modelos clássicos aí de turbulência, que incorporam modelos de fechamento do tipo K-epsilon, K-ômega, falham, seguramente eles falham. Bom, então, em resumo, é o que a gente queria apresentar sobre o modelo K-ômega-SST. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida. Tá, pode falar. Pelo que eu entendi, né, o K-ômega SST, a ideia foi melhorar o K-ômega a partir de ideias, né, implementadas aí do modelo K-epsilon, principalmente para modelar melhor escoamentos, né, de superfície livre ali longe da parede. E manteve as duas equações do K-ômega. Então, tem alguma vantagem o uso do K-ômega em comparação ao K-ômega SST, por alguns casos? Por exemplo, vantagem de tempo computacional, ou nem essa vantagem se mantém presente? O modelo K-ômega SST pode ser considerado superior ao K-ômega em todos os quesitos. Tá, então, quanto a custo computacional, o K-ômega SST, ele é levemente mais caro, mas pouca coisa. Por quê? O que realmente é mais caro é resolver as EDPs, as equações diferenciais parciais. E o número de equações no K-ômega SST é o mesmo, são duas equações. Os termos que aparecem no segundo membro das equações, eles são algebricamente mais complexos, mas não tem nenhum processo interativo. Todos eles são avaliados de forma explícita, então são contas envolvendo relações algébricas. E isso é barato de fazer. Então, o modelo K-ômega SST, ele é melhor que o K-ômega padrão em todos os sentidos. Mesmo porque são pouquíssimas as situações em que o K-ômega padrão vai funcionar bem. Porque ele foi desenvolvido para resolver escoamentos próximos de parede. Mas, via de regra, associado ao escoamento próximo de parede, você tem um núcleo turbulento onde o K-ômega falha, devido à sua grande sensibilidade à imposição de condições de contorno nas fronteiras livres. O que o modelo K-epsilon padrão não apresenta, ele não tem esse tipo de problema de sensibilidade. Então, fica mais simples, né, de ser imposta a condição de contorno, porque quem atua no K-ômega SST fora da região da camada interna, da camada limite, quem atua fora é, em síntese, o K-epsilon padrão. Ele só foi transformado, reescrito em K-ômega, mas ele guarda todas as características do K-epsilon padrão. Então, o K-ômega SST ele é superior aos dois que lhe deu origem, e também porque o cálculo da viscosidade turbulenta foi modificado, foi muito modificado.
tá? Através da própria função F2, que também leva em conta a posição em relação à parede. Então, Dário, a questão do custo não é uma preocupação, porque são relações algébricas que diferenciam o K-ômega SST do K-ômega padrão, e o custo associado a isso é pequeno, né, o sobrecusto. Além disso, como o K-ômega SST representa melhor a física, então, mesmo que ele custasse muito mais caro, ainda seria vantajoso, porque ele dá melhor resultado. Então, é aquilo que a gente pode comentar da seguinte forma. Caro, na verdade, é você não ter a solução correta, ou pelo menos a solução que melhor representa o problema. Ok? Então, em síntese, o K-ômega SST é superior aos dois que lhe deu origem. E é preferível utilizar sempre o K-ômega SST. Porém, observem que ele também requer um custo adicional, que é a exigência que o Y+, tá? O Y+ da primeira célula seja da ordem de 1. E isso é um refinamento elevado. Então, o K-ômega SST, para funcionar bem, requer um refinamento elevado nas proximidades da parede. Mas o K-ômega também requer um Y+ igual a 1. Tá? O K-epsilon padrão não requer isso, mas requer função de amortecimento, que não funciona tão bem, porque função de amortecimento não se dá bem com gradiente adverso, né? Então, por exemplo, aqui, se você pega o K-epsilon padrão com uma função de amortecimento, onde tem região de recirculação, essas funções não funcionam bem, lei de parede, né? Elas funcionam bem quando não tem descolamento, quando não tem gradiente adverso. Ok, Dário? Perfeito, professor. Seguindo, só uma segunda pergunta, seguindo essa linha de raciocínio, né, da ideia por trás da criação do K-ômega SST, a gente poderia dizer que num escoamento livre, sem paredes, por exemplo, escoamento de um jato turbulento, o modelo K-epsilon e o K-ômega SST eles seriam intercambiáveis? Ou até o K-epsilon ser levemente superior por ter uma formulação mais simples? Se você pega um escoamento cisadante livre, onde não tem parede, o K-epsilon padrão funciona relativamente bem. E o K-ômega SST, como não tem parede, você tem que especificar a sua função F de tal forma que o K-ômega SST, o K-ômega em si não atue, que atue apenas o K-epsilon padrão. Então, os dois são equivalentes em termos de qualidade. Mesmo porque o cálculo da viscosidade turbulenta modificado, ele é útil para quando você tem gradiente adverso. E em um escoamento cesariante livre, você não tem gradiente adverso. Então, para escoamentos cesariantes livres, o K-epsilon padrão basta, porque você faz menos conta. Mas, novamente, o que você faz de contas a menos não é nada significativo, porque são operações algébricas. Então, eventualmente, pode fazer o teste com os dois, tá? Porém, de antemão, né, teoricamente, a gente já sabe que se a gente aplica o K-ômega SST em um escoamento cesariante livre, você vai ter a F igual a 0. A F igual a 0. Ou seja, ele se resume exatamente no K-epsilon padrão. Tá? Porque você tem que modificar a F1 e a F2 que interferem na viscosidade turbulenta. Então, em resumo, se você vai resolver o escoamento cesariante livre com o Hans, entre K-epsilon padrão e K-ômega SST, eu opto pelo K-epsilon padrão.